Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Emily e sejam bem-vindos. Hoje eu vou gravar um vídeo que é Maqui Fala, não sei nem se é assim que usa esse termo, mas é isso. Vou começar passando esse tônico facial aqui no meu rosto. Eu não sei exatamente sobre o que começar a falar, mas vamos falar sobre pessoas, sobre a vida, sobre nós, sobre o futuro. Eu percebo que muitas pessoas estão, inclusive eu, né, muita galera que... Eu não sou daquelas que mente, eu sou verdadeira. E eu percebo que nós, pessoas, a gente vai se adaptando a determinados lugares na nossa vida. Por exemplo, eu quero ser uma gerente no futuro. Daí eu não consigo ser gerente agora, na empresa que eu tô, rola um problema, não tenho oportunidade de crescimento, eu permaneço ali. Eu não foco no meu sonho, que é ser gerente. Eu não faço um plano de carreira pra mim. E os seres humanos hoje em dia, a gente vive assim. A gente não faz um plano de carreira pra nós, pra nossa vida. E por que a gente não faz um plano de carreira pra nossa vida? Eu não sei. Eu não sei, por exemplo, a gente trabalha 9 horas por dia, né? Grande parte das pessoas, assim, pela CLT. Na verdade são 8 horas, né? Porque não conta a hora do almoço, se eu não me engano. E assim, a gente não pensa... A gente pensa no que depois que termina o trabalho? A gente pensa em ir pra casa, descansar. Eu sei que muitas pessoas trabalham em serviço pesado, em serviço cansativo, porque é cansativo trabalhar, ainda mais pro outro, né? E assim, eu passei o hidratante, tá? Que eu nem comentei com vocês, mas o hidratante que eu passei foi esse aqui, ó, da Nivea. Passei esse hidratante. Então, a gente tem sonhos e a gente vai se distraindo no meio do caminho. E não vamos correndo atrás deles. A gente não consegue utilizar as coisas da vida ao nosso favor. Usar o fato de um chefe ser chato, por exemplo, meu chefe é muito chato. A gente não consegue usar isso ao nosso favor. A gente muitas vezes rotula as pessoas também. E às vezes a gente consegue chegar em determinado lugar e depois a gente não valoriza. Eu sou filha de mãe solo. E assim, muita gente vai falar, não, Emily, você tem pai. Sim, eu tenho pai, mas assim, o meu pai, ele é um cara muito bom. Mas ele é um cara muito bom para as pessoas de fora, que olha. Quem olha de fora pensa, poxa, um paisaço. Mas em muito tempo da minha vida, eu precisei de uma figura paterna ali comigo e me apoiando, porque a gente precisa, querendo ou não. Não é porque você se separou da sua esposa que você deixa os seus filhos pra trás. E meu pai cometia muito esses erros. Ele se separava da minha mãe, aí ia lá, iniciava um relacionamento com outra pessoa, e aí ele cometia os mesmos erros com a outra pessoa, de formar uma família, de ter filhos, e daí depois que ele se separava dessa pessoa, ele meio que esquecia os filhos que tinha. Assim, ele vê uma vez ou outra, uma vez a cada, sei lá, 15 dias, e olhe lá, né, olhe lá, porque teve tempos que eu fiquei mais de 3 meses, acho que já, sem ver meu pai. É um cara que não tinha muita mania de mandar mensagem perguntando como a gente tava, se estava tudo bem. Antigamente não tinha isso. E visitar a gente não tinha isso. O meu pai é um cara que... ele sempre morou perto da gente, sempre, muito perto. Por exemplo, quando ele se separou da minha mãe, ele iniciou um novo relacionamento com a vizinha. Não, gente, ele não traiu minha mãe, nem nada. Mas ele iniciou um relacionamento com a vizinha da gente, né, que morava ali perto. Então ele sempre, ficou muito perto, assim, da gente, apesar de tudo. E ao mesmo tempo que ele tava perto, ele tava longe. Mas assim, eu nem sei nem porque eu entrei nesse assunto do meu pai. Mas então, voltando no assunto. Eu não tive uma figura paterna do meu lado, mas eu tive minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que me ensina diariamente que pra gente conquistar algo na vida, a gente precisa trabalhar. Pra gente alcançar os nossos sonhos, a gente precisa batalhar. E uma coisa que eu percebo é que vai passando o tempo e os nossos pais, as pessoas mais velhas, elas vão deixando de sonhar. Elas têm filhos, se casam e vão deixando de sonhar. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, os sonhos dela passaram a ser os meus sonhos, os sonhos da minha irmã. E isso não pode acontecer. Se você é mãe, se você é casada, entenda que você ainda continua sendo você. E você
precisa continuar sonhando. Não é porque você casou, ou porque você tá namorando, ou porque você saiu de casa, ou porque você alcançou um emprego desejado que queria, que você tem que parar de sonhar. Não, continua sonhando. Os sonhos, eles são como se fosse um estilingue, sabe? Que te impulsiona pra frente. Por que eu tô falando isso aí, Emily? É errado eu parar? Não, se você não quiser sonhar, se você estiver bem com a tua vida e quiser ficar parado nisso, fica parado nisso. E tá tudo bem, não tem problema você ficar parado nisso. Mas lembre-se que o mundo não para. Muito pelo contrário, nós estamos a cada dia em evolução. A sociedade, nós, seres humanos, estamos em evolução. Ah, eu não vejo hoje, as coisas hoje aqui no Brasil tá igual a tantos anos atrás. Beleza, você pode não enxergar. Pode até não acreditar. Mas querendo ou não, estamos em evolução. E talvez amanhã você vai olhar pra você e vai pensar, poxa vida, por que eu estou aqui? Aí você vai olhar pro jovem e vai falar pra ele, aproveita. Se eu tivesse as oportunidades que você tem, se eu tivesse o tempo que você tem, é verdade, muitas pessoas alcançaram coisas grandiosas na vida, por quê? Por oportunidade. A gente sabe disso por sorte, muitas vezes, mas grande parte dessas pessoas não foi sorte. Beleza, tinha um recurso ali bom, tinha um recurso agradável, mas lutaram pra caramba pra alcançar onde queriam estar. Ele está falando isso porque você não alcançou nada ainda na sua vida. É verdade, eu não alcancei nada na minha vida, mas tem muita coisa que eu tô aprendendo diariamente que eu gostaria de compartilhar com essa geração de hoje em dia. Essa geração que você abre os status do WhatsApp, eu não tô bem, e eu vou tirar minha própria vida. Gente, quando o meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos e eu nunca me esqueço disso. E eu não sei nem porque eu tô falando isso, mas pode ser que sirva pra alguém esse Maqui Fala de hoje. Eu acho que foi tudo o que eu imaginava ali sobre uma família, sobre tudo, tipo, foi desmoronado. Eu tinha uma visão de que as coisas da minha vida, elas iriam caminhar pra um lado. Infelizmente, nada do que eu queria, né, do que eu imaginava, do que eu sonhava, caminhou pro lado que eu queria que fosse. Infelizmente, o meu pai acabou se separando da minha mãe, e aí, que nem eu comentei com vocês, ele teve outros relacionamentos, ele se distanciou da gente. Meu pai pode até falar que não, mas sim, a gente precisa de uma figura ali, não importa a idade que você tenha. E assim, uma coisa que eu percebo é que esses ciclos, às vezes eles vão se repetindo. Por exemplo, se você pegar a estrutura, né, familiar assim que meu pai teve, ele não teve um pai presente. Poxa, eu acho que ele nunca viu o próprio pai. Mas eu amo, né, eu já perdoei ele por assim, seu pai te magoou? Me magoou por coisas de quando eu era uma criança que eu não me esqueço, sabe? Me magoou por me enganar muito, porque meu pai era um cara que ele enganava muito a gente, eu e a minha irmã, quando a gente era mais nova, ele fazia muitas promessas. Tudo que eu passei foi pro meu aprendizado. Tentem entender que o mundo tá em constante evolução. E a sua vida não tá boa hoje, faça alguma coisa para que ela fique boa amanhã. Pensa que na vida nem tudo é fácil. E grande parte das coisas, assim, acho que a maioria delas, para ser um pouco mais ousada, são difíceis. Olhe sempre pro futuro com o olhar de eu quero chegar lá. Tenha referenciais. Por exemplo, eu quero ter minha própria linha de maquiagem. Tenha um referencial, uma pessoa mais ou menos com uma vida parecida com a tua, que é um referencial para você que alcançou aquilo. Não tem uma fórmula mágica, eu acho que para alcançar o sucesso. E isso eu vou falar daqui a alguns anos, quando eu alcançar o que eu sonho. Mas eu acho que se existe uma fórmula mágica para alcançar aquilo que você quer, aquilo que você planeja, essa fórmula se chama sonhar e correr atrás. Porque não é só eu sonhar diariamente, não é só eu botar a cabeça no travesseiro e pensar com aquilo. Não, é você correr atrás disso. É você batalhar todos os dias,
é você lutar todos os dias, é você acreditar que você consegue e correr atrás disso. Você, jovem, que tá se sentindo mal, que tá achando que você não vai ser ninguém, que você não vai conquistar nada na vida, entenda e coloque uma coisa dentro da sua cabeça. Você tem uma oportunidade única. E essa oportunidade, ela tá bem diante da sua cara. E é a vida que você tá vivendo hoje. Sempre pense, é aqui que eu quero parar? É aqui que eu quero que a minha história acabe? Ou não? Eu quero poder inspirar outras pessoas que estão passando por esse momento difícil. Eu quero poder ser um referencial para alguém. Eu quero poder ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Deve doer muito mais você olhar para si no futuro e pensar que não era aqui que você queria estar. Ai, Emily, você tá falando isso, mas você não sabe o que eu tô passando, o que eu tô enfrentando. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Busque ajuda. A gente vai levando a vida, a gente vai deixando as coisas irem acontecendo, o tempo vai passando, e aí a gente vai vivendo. E quando vai ver, quando vai perceber, já passou o tempo. Eu não sei se até onde vai a minha jornada nessa terra. Eu não sei o que Deus preparou pra mim. Eu vou valorizar a vida que eu tô vivendo hoje. Hoje em dia, com a internet, um simples comentário consegue destruir, desestabilizar uma pessoa. Quantas pessoas, né, a gente viu aí se suicidaram, acabaram de verdade com suas vidas por comentários fúteis de internet. Nossa, Emily, mas você tá diminuindo a dor daquela pessoa? Não, eu não tô diminuindo a dor daquela pessoa, muito pelo contrário. Eu tô dando um ênfase pra força que uma única palavra pode levar pra vida de alguém, pode gerar. Porque assim, é muito fácil eu julgar as pessoas, eu não ter filtro na hora de falar. Mas é difícil eu falar o bem. E até quando você tá tentando falar o bem, tem pessoas que vão olhar e vai falar, por que você tá falando isso? Tem uma passagem na Bíblia, e eu acredito muito nessa passagem, e essa passagem fala assim, quem se senta na roda dos escarnecedores, farelo come. É mais ou menos isso, eu vou pôr o versículo aqui nesse vídeo, o versículo certo pra vocês verem. Mas é justamente isso. Por exemplo, você começa a andar com aquela pessoa ali do trabalho, que é amargurada, que é ruim, e você meio que se transforma mais ou menos naquilo. E quando você vai perceber, já é tarde demais, porque todo mundo que olha, que conhece a pessoa de fora e que não tem proximidade com ela, automaticamente já te transforma nisso. E você não é aquilo. Mas você meio que já começou a se transformar. Não é porque você precisa de alguém que você tem que ser como esse alguém. Que você é inspiração pra alguém. Você serve de inspiração pra alguém que tá assistindo, pra alguém que tá assistindo a sua vida, alguém que tá perto de você, às vezes pro seu irmão mais novo. Às vezes você não percebe, mas às vezes você é inspiração pro seu irmão mais novo. Se esse vídeo valeu pra você, se você tá feliz, né, com isso que eu te falei, se você tava chateado e agora tá diferente, já melhorou um pouco, deixa pra mim aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz. Porque eu não sei, mas eu não tinha pretensão nenhuma de falar sobre as coisas que eu comecei a falar aqui. Mas foram coisas que foi surgindo. Você pode ter certeza, uma hora tudo vai se resolver. Se você precisar de ajuda, de um conselho, de alguém pra conversar, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer questão de falar com você, mas sempre procure ajuda de alguém, de um profissional. Se ame. Se maqueie, se perfume, se ajude, estude, faça por você, porque só você pode se ajudar. E nunca se esqueça, sonhem. Quando estiver passando por um momento difícil, não tenha medo de procurar um profissional, se abra com uma pessoa de confiança e não dê ouvidos ao que essas pessoas da internet, às vezes, conseguem falar de coisas ruins pra gente. Eu sei que é difícil falar, quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente acaba ouvindo cada groselha. Pode ter 10 mil pessoas falando coisas boas, mas um único comentário ruim pode desestruturar a gente. Mas tente ouvir coisas boas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. Se vocês gostaram, comenta aqui pra mim.
Emily, eu gostei desse vídeo, foi um vídeo diferente, eu assisti até o final. Olha, não assisti até o final, mas gostei, espero que ajude alguém. Deixa seu joinha, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso, um beijo e tchau!